Pessoal, bom dia, saudações tricolores, um pouco mais calmo agora. Ontem quando eu cheguei do Maracanã, eu fiz um vídeo colocando as minhas opiniões e visões e análises daquilo que eu pude observar do jogo. Como eu disse aí no título, quem tem boca fala o que quer, né? Isso faz parte do exercício do livre-arbítrio. Mesmo que fala aquilo que não existe, ou até mesmo vozes da própria mente que fogem totalmente à realidade, né? Chegou a ser engraçado eu ver não só o presidente do Internacional, mas como outros tantos aí de secadores, afirmando com todas as letras que foi pênalti do André no gol que anularam lá, que o cara do Inter fez gol com a mão, mas antes pegou na mão do André. Bom, ou esse pessoal está precisando urgentemente de um exame de vista, né? As imagens ali, eu fiz até um short focando bem esse lance. A bola passa pelo menos 1,5 palmo distante da mão do André. Agora, quem quiser enxergar aquilo que quer e não a realidade, fazer o quê, né? A gente não pode querer fazer com que pessoas, né, que estão predeterminadas a ter uma visão daquilo que não é a realidade, convencê-la de que ela está surtando ou passando vergonha. Enfim, como eu disse, ou precisa de um belo exame de vista, ou de algum acompanhamento aí mais para a área da psicologia, porque está ouvindo e vendo coisas. O presidente do Inter foi tão ridículo ao falar da situação daquele lance ali, que ele falou que foi o Nino. Ou seja, ele nem sabia quem era o jogador que estava disputando aquela bola ali. Na cabeça dele foi o Nino. Ou seja, já começou uma análise equivocada desde o início, né? Equivocada não, tendenciosa, né? Talvez até com a intenção de chamar atenção para si, né? E já começar um movimento de que foram prejudicados, tentando colher os frutos lá no jogo de volta, né? Porque quando começa essa falácia, esse falatório, né? Eles têm em mente que lá o juiz vai procurar compensar. Tá, faça-me o favor. Meu Deus do céu, gente. Olha, tudo bem. Como eu falei, todo mundo tem o direito de falar o que quiser, mas com o mínimo de realidade, né? Não, e a realidade nem sempre é aquilo que você deseja, né? Às vezes você deseja tanto uma coisa, que essa coisa, ou então que uma coisa aconteça, que você, através daquelas vozes que vêm para sua mente, você consegue botar a sua ilusão como se fosse realidade. Só que é a sua realidade. Então, quem pensa assim, quem viu assim, vai procurar aí, como eu falei, um belo exame de vista, um bom tratamento, porque a coisa está feia.
e outros falando que já estamos eliminados, né? Vários aí falaram aqui no meu canal em comentários e tudo. Vocês já estão eliminados, não conseguiram ganhar em casa, lá vai perder de muito. Veremos. A minha análise é completamente diferente disso. E explico. No futebol atual, no futebol moderno, eu até falei isso no vídeo ontem pós-jogo, com a intensidade, com a velocidade, com a ocupação de espaço, com o preparo físico que todos os times, né, ou a grande maioria tem hoje em dia, você perder um jogador, jogar com um a menos, é assim, catastrófico. Quebra e destrói qualquer esquema. E aquilo que foi planejado, aquilo que, né, poderia ter acontecido diferente no jogo, através dos seus objetivos, muda tudo. Eu tenho uma visão diferente de muita gente. Foi um resultado ruim, um empate dentro de casa? Teoricamente, sim. Normalmente, num jogo assim de 180 minutos, de ida e volta, mata-mata, você tem que procurar fazer o resultado em casa, né, para depois tentar se garantir na casa do adversário. Porém, essa questão de ficar com um jogador a menos durante 50, quase 60 minutos, na minha visão, tá? Quem quiser concordar, concorda. Quem não quiser concordar, tudo bem. Na verdade, foi um resultado que dá méritos ao Fluminense. Mérito total. Você numa situação adversa, você com menos um, né? Isso desorganizou todo o planejamento. Você tomar uma virada. Aliás, antes de completar esse raciocínio, juizinho sem vergonha, como eu disse ontem, não vou entrar em detalhes aqui de lance e nem de situações, que isso eu já falei no vídeo anterior. A única coisa que eu vou discordar de mim mesmo, porque a visão às vezes que a gente tem no estádio, né, não é a mesma visão que a gente vê depois com as imagens, principalmente imagens aproximadas. A princípio, eu achei a expulsão do Samuel Xavier justa, né? A impressão que eu tive no estádio é que foi uma expulsão justa. Porém, chegando em casa, depois, vendo as imagens, fala sério, né, seu juiz? Fala sério. Eu vou fazer uma comparação, umazinha, antes de entrar nessa questão da expulsão do Samuel. Aquela falta no John Kennedy, onde ele foi pego pelo pescoço, no início do jogo lá, agarrado, derrubado, empurrado, calçado. Vossa Excelência não deu nem falta. O zagueiro do Inter entrou todo atabalhoado, atropelando. Nem falta Vossa Senhoria deu. E naquele segundo cartão amarelo do Samuel Xavier, lá no estádio, eu achei que ele tivesse calçado violentamente o Valência lá, que aliás, para fazer teatro, ele tá ok, viu? Nunca vi assim, criar toda a situação, várias situações teatrais, como esse jogador.
voltando ao raciocínio, vendo a imagem, o Samuel Xavier ainda tira o pé. Houve ali um contato? Sim, houve um contato. Mas foi um contato de jogo. No máximo, ele deveria dar ali uma falta e pronto. Não houve entrada violenta, não houve agressão, não houve nada disso. A imagem está clara aí, e mais uma vez insisto, né? Cada um vai querer ver aquilo que lhe interessa. Mas a imagem é bem clara, o Samuel Xavier ainda recolhe o pé. Ou seja, ele foi tão convicto na expulsão que para mim não tem outra conclusão que não seja que esse vagabundo estava mal intencionado. E no primeiro cartão amarelo, esse mesmo Valência, na mesma jogada, no lance anterior, fez falta clara no Nino. Ele ignorou, né? Como ignorou a maioria das faltas do Fluminense. Ignorou totalmente. Quando era contra, não, dava todas. Inclusive com rigor. Agora, a favor, não dava nenhuma. E aí continuou a jogada, e aí sim, esse cartão amarelo foi merecido para o Samuel Xavier. Entrou atabalhoado, entrou atrasado, entrou derrubando, aí é compreensível. Embora, como eu falei, teria que ter dado a falta no mesmo lance, né, no Nino, alguns instantes antes, que foi a continuação da jogada. Mas enfim, não vou mais ficar falando desse sem vergonha, né? E pior, secadores e torcedores adversários e até o presidente do clube deles ter a cara de pau de reclamar de arbitragem. Faça-me um favor, vamos procurar um tratamento, né? Como eu falei, de exame de vista ou psicológico, porque tá feia a coisa. Agora voltando àquele raciocínio do jogo. Com menos um, perdendo o jogo, uma situação difícil, desfavorável, o Fluminense ainda ia buscar um empate, com menos um em campo, e por pouco não conseguiu, inclusive, virar o jogo. Aí vão querer me convencer que o Fluminense está eliminado, se com menos um quase ainda conseguiu virar o jogo. E tenho certeza, viu, que se tivessem 11 contra 11, a história seria totalmente diferente, né? Nós vimos o quadro que se apresentou lá, quando estava tudo igual, começamos ganhando. Então assim, não venham com essa falácia. Não, se vocês têm o desejo de que o Fluminense seja eliminado, deixa uma propaganda gratuita aqui para o carro de som. Isso. Então, gente, é o seguinte: se nessa situação nós quase conseguimos até mesmo virar o jogo, 11 contra 11, não importa onde seja, aqui ou lá, temos todas as condições de ir lá e ganhar esse jogo, sem a menor sombra de dúvida. E mais, quem coloca essa situação, né, de que já está eliminado, provavelmente, eu não digo com certeza, porque no futebol nada é certo, provavelmente depois vão ficar com cara de, né, com a vitória do Fluminense lá. Continue falando, continue menosprezando, não conhecem a história do Fluminense,
né? Não conhecem esse poder que o Fluminense tem de sair de situações muito adversas em busca de um sucesso, e nesse caso, a classificação. Eu não vou aqui ficar citando jogos, mas quantas vezes tivemos que ir lá buscar a vitória na casa do adversário, e todo mundo dizendo contra, e fomos lá e conseguimos. E para reforçar essa situação aí da história do Fluminense, eu vou voltar lá em 2009, lembra? 99% rebaixado, o Fluminense já está na segunda divisão. E aí houve aquela arrancada histórica que nunca mais houve e acredito que jamais haverá. E o Fluminense, calando a tudo e a todos, conseguiu se manter na primeira divisão ali, né? Fato que é falado e reverenciado até hoje, não só por nós tricolores, mas por quem tem o mínimo de bom senso e sensatez ao analisar futebol. Então é isso, vão falando, vão nos dando como eliminados, tá tudo certo. Só se esquecem de uma coisa: tiveram a oportunidade ontem, devido às circunstâncias, até de ter uma vantagem e não aproveitaram. E contra o Fluminense, amigo, se você tiver a oportunidade, você faça acontecer. Porque se der uma oportunidade, aí neste caso para o Fluminense, de reverter qualquer situação, não tenham dúvidas, a possibilidade disso acontecer é enorme. A história diz isso. Então vamos lá, vamos finalizar, né? Vamos continuar acreditando, até porque temos time, temos elenco e totais condições de ganhar, não só o Internacional, mas qualquer adversário, seja lá onde for. E é isso que importa, e é isso que a gente pensa, e é isso que a gente deseja, e é isso que, se Deus quiser, irá acontecer. Vitória Fluminense e até breve.